pessoal, tudo bem? Eu me chamo Milka Costa Moura, eu sou psicóloga clínica e vou estar respondendo alguns questionamentos enviados por vocês. Qual é a função da psicologia na importância dos laços familiares? A psicologia busca reforçar os laços familiares no momento em que não ocorre uma boa comunicação entre eles, ou seja, acontece de ter algum trauma ou algum conflito, alguma falta de diálogo, a psicologia vem para tentar amenizar e reforçar os laços afetivos entre a família. Pode ocorrer a terapia familiar, que é com toda a família, os encontros são semanais e a partir dali são usadas estratégias para que tenha um melhor convívio em família e que as questões que estão sendo discutidas na terapia venham a melhorar a relação familiar desta família em questão. Gostaria de saber algumas estratégias para manter uma boa relação com crianças e adolescentes no âmbito familiar. Para que ocorra uma boa relação entre crianças e adolescentes no contexto familiar, é necessário que se desenvolva algumas estratégias. Para isso, deve-se reforçar os laços afetivos da família, para que a criança e o adolescente se sintam seguros e amados no ambiente familiar. O que se pode ser usado como estratégia? Estabelecer um momento da família, criar um momento da família. Procurar limitar o uso de celulares, de eletrônicos, como videogames, tablets, a televisão. E nesse momento, os pais devem estar presentes para os filhos, deixar de lado os afazeres domésticos, as preocupações com o trabalho e também deixar o celular de lado, ou qualquer outra distração que não seja a criança e o adolescente que estão esperando aquele retorno da família. Conversar sobre as emoções. Isso é muito importante. Conversar sobre as emoções e sobre os sentimentos. O que o filho está sentindo, como aquilo pode ser resolvido, como que aquilo é validado. Valorize os pequenos esforços e conquistas dos filhos, seja no dia ou durante a semana. Busque juntos soluções para os problemas da criança e do adolescente, assim como inclua eles em algum problema familiar, que seja que eles possam também estar opinando. Lembrando que a família é a base para um desenvolvimento saudável. E compreensão e diálogo em família faz toda a diferença. Quais as dificuldades encontradas com maior frequência no relacionamento e na comunicação entre a família e a criança? As maiores dificuldades encontradas na relação família e criança é a questão do diálogo, porque ao longo dos anos se perdeu o diálogo familiar. As reuniões familiares são cada vez mais curtas, às vezes os pais não têm tempo de vir para casa e as crianças acabam ficando na escola ou com cuidadores. Então, essa é uma das questões que mais aparece assim na clínica. É a falta do diálogo, a não interação dos filhos com os pais. O filho acaba ficando mais solitário, arredio, e os pais reclamam muito de que não existe essa interação. Isso é algo que deve ser cuidado, principalmente agora na época da pandemia, onde é mais difícil devido às questões escolares estarem sendo online. Os pais acabam tendo um estresse maior ainda para poder ensinar e também trabalhar e dar conta de toda a demanda. Gostaria de saber algumas sugestões para diminuir a ansiedade das crianças em tempos de pandemia. Todos já estão mais ou menos sabendo como se portar, o que fazer, como agir. Mas criança sempre precisa de maior estímulo do que os adultos. Se para um adulto ficar em casa e sair da sua rotina já é difícil, imagina para uma criança. Então, que não tem o contato com os coleguinhas, que não tem mais aquele vínculo com os amiguinhos que tinha na escola. Não só para criança, mas também para os adolescentes, adultos e jovens, bem como os idosos. Isso são coisas que não são aplicadas somente para as crianças. Mas em relação às crianças estarem em casa, o que se pode fazer?
nesse momento, os pais podem tentar rebuscar a sua infância, reviver a sua infância. Tudo que já foi feito anteriormente, quando foi criança, tentar buscar de novo. Brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, sentar para ouvir a criança, estar presente para ela, acolher quando estiver muito nervosa em relação ao que está acontecendo, de que a criança não sabe o que está vindo pela frente, assim como a maioria dos adultos também não tem uma noção concreta. Então, o que pode acontecer? Os pais podem brincar, os pais podem conversar, contar história. Existem várias brincadeiras que antigamente eram feitas e que, com o passar dos anos, em função da tecnologia, foi tendo um maior esquecimento. Então, nesse momento agora, seria o momento dos pais reviverem toda a sua infância novamente, para poder fazer com que os filhos entendam como que funcionava, como que era. Olha, no meu tempo a gente brincava assim. E não esquecer de que as crianças reproduzem o comportamento do adulto. Como? Se o adulto estiver muito nervoso, muito ansioso e totalmente agitado, é desse modo que a criança vai estar. Então, é uma fase difícil, mas a gente precisa se manter no controle das nossas emoções e estáveis, para que a criança veja que tu tem algo para passar e tu tem segurança, que ela se sinta um porto seguro ao te buscar. Então, sempre cuidando isso, que a criança esteja se sentindo segura. Se tiver choro, senta e conversa, sempre baixando ao nível dela, para que ela fique com o olho no olho. Então, lembrando que a criança não é um mini adulto, ela é criança, ela não tem uma percepção tão grande da realidade assim quanto os adultos têm.